A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amados irmãos. Eu gostaria de participar com vocês de uma mensagem da Palavra do Senhor, de um texto da Palavra do Senhor. E essa palavra, ela veio ao meu coração e eu gostaria de participar com vocês isso que Deus falou comigo. Esse texto que se encontra na Epístola de Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 10. Aqueles que puderem abrir as suas Bíblias, estiverem com suas Bíblias na mão, podem acompanhar comigo a leitura da palavra e em seguida faremos uma pequena reflexão sobre o texto que vamos trabalhar, que nós vamos meditar. Amados irmãos, o texto se encontra no livro de Tiago, repetindo, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 12. Assim diz a palavra do Senhor: se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera a ser-lhe-á concedida. Peçam, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque ao sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. O versículo 12 diz as seguintes palavras: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Amados irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele traz como um tema como lidar com as provações. E este é um momento que nós estamos com essa grande pandemia que está acontecendo no mundo. Então, amados irmãos, eu gostaria de meditar com vocês, mas antes vamos pedir a Deus que Ele nos ajude a entender o que Ele quer falar aos nossos corações através da sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muito obrigado ao Senhor por este momento, obrigado pela Tua palavra e nos ensina, Senhor. Abre a nossa mente, quebranta o nosso coração e para que possamos discernir, Senhor, aquilo que Tu queres falar através da Tua palavra. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, muitas vezes existem muitas perguntas feitas, e as perguntas feitas para os crentes é da seguinte forma: por que os crentes sofrem? Por que os crentes passam por tribulações? Por que sofrem esse prejuízo? Outra pergunta que é bastante feita é o seguinte: por que fica doente? Por que são injustiçados? Amados irmãos, Deus nos adverte a esperar as provações. A vida cristã não é um mar de rosa. Jesus advertiu com as seguintes palavras: no mundo tereis tribulação. Está lá em João, capítulo 16, versículo 33.
O apóstolo Paulo disse: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Está também lá em Atos capítulo 14, versículo 22. Paulo ainda disse: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 12. O grande patriarca Jó disse: o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima. Jó 5:7. As provações, amados irmãos, visam trazer glória ao nome de Deus. Lá em João, no capítulo 9, versículo 3, João registra a cura de um homem cego de nascença. Ele nasceu cego para que nele fosse manifestada a glória de Deus. O alvo de Deus em nossa vida é a maturidade cristã. À medida que somos provados, precisamos pedir a Deus para que nos mostre, para nos mostrar que Ele está fazendo, o que Ele está fazendo. Deus nos prova para nos fazer desmamar de atitudes infantis. Amados irmãos, para alcançar esse alvo da maturidade, Deus faz 3 coisas nas nossas vidas que se encontra lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 10. Em primeiro lugar, há uma obra que Deus realiza por nós, que é a salvação. Em segundo lugar, há uma obra que Deus realiza em nós, que é a santificação. E em terceiro lugar, há uma obra que Deus realiza através de nós, que é o serviço. Deus trabalhou 25 anos na vida de Abraão antes de lhe dar o filho da promessa. Deus trabalhou 13 anos na vida de José antes de colocá-lo no trono. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés antes de usá-lo como líder do seu povo. Jesus trabalhou 3 anos na vida dos apóstolos antes de enviá-lo ao mundo. Amados irmãos, esse texto é bastante importante na vida da gente. E precisamos entender que o texto do capítulo de Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao 12, traz algumas lições a destacar. A primeira lição que ele nos mostra é quando somos provados, precisamos pedir sabedoria. Veja só no versículo 5 que diz: se porém alguns de vós necessita de sabedoria, peçam a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera a ser-lhe concedido. Então ele diz exatamente no início, olha, se porém alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Então, quando estamos sendo provados, precisamos de discernimento e sabedoria. Sabedoria, amados irmãos, é olhar para a vida com os olhos de Deus. O sábio busca maturidade e não prazer. Quando estamos sendo provados, precisamos da sabedoria para não desperdiçar as oportunidades que Deus está nos dando para chegarmos à maturidade. Amados irmãos, essa é a primeira lição que Deus mostra a cada um de nós. Quando somos provados, precisamos pedir sabedoria a Deus. A palavra de Deus também, nesse texto, ele nos mostra a lição, a segunda lição. Essa segunda lição ele diz, quando somos provados, precisamos conhecer o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele está exatamente no versículo 5. Vejamos, o que é que diz o versículo 5? Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, olha, dá liberalmente, e nada lhe impropera a ser-lhe concedida. Tiago nos ensina nesse versículo várias coisas sobre Deus nesse versículo. É da natureza de Deus dar. Deus é forte de sabedoria. Ele é doador e a generosidade de Deus é ilimitada. A generosidade de Deus não conhece limite no céu. Ele dá liberalmente.
a acolhida de Deus é garantida nas nossas vidas. Ela se encontra, amados irmãos, lá no versículo 6 do capítulo 66 dos Salmos, quando diz assim, o seguinte: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Amados irmãos, e a terceira verdade que que esse texto nos mostra é quando somos provados, precisamos orar com fé. Esta é uma verdade importante. Tiago compara o homem que ora a Deus. Aliás, o Tiago compara o homem que ora a Deus e duvida a três figuras. E encontra exatamente nos versículos 6 e no versículo 8. No versículo 6, ele diz que o homem, ele é como as ondas do mar, como uma pessoa que oscila entre a fé e a incredulidade, ânimo e desânimo, otimismo e pessimismo. Ora está no alto, ora no vale. Um dia é fervoroso, outro dia abatido. Ele é também como um homem que tem duas mentes em um só corpo. Veja só a palavra que se encontra lá no versículo 6, que diz assim: peça, porém, com fé em nada duvidando. Essa palavra duvidando no original, no grego, ela significa duas mentes. É uma pessoa dividida em duas mentes. A fé diz sim, mas a descrença diz não. Ele também fala, Tiago, lá ainda no capítulo 1, versículo 8, que diz assim, ó, o homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Olha o que é que ele diz. Ele ainda é como duas almas em um só corpo. A palavra grega, esse nome dobre, significa duas almas, almas divididas. Ela é tentar andar com tenta andar com dois caminhos. É servir dois senhores. Essa palavra, amados irmãos. Precisamos ter cuidado. Precisamos conhecer a palavra de Deus para que não sejamos como Tiago está falando através desse versículo. Precisamos o quê nesse versículo? Nós precisamos, nessa terceira lição, que quando somos provados, precisamos orar com fé e não ter dúvida, orar duvidando. A quarta e última, amados irmãos, lição que ele nos mostra é que quando somos provados, precisamos estar de olho na recompensa. Vejam bem, o que é que ele diz nesse versículo? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Esse versículo, logo no início, bem-aventurado o homem que suporta o quê? Com perseverança. Quando Deus prova, é para o nosso bem, por isso somos bem-aventurados. Ele também mostra nesse versículo que quando somos provados, desenvolvemos paciência triunfadora. Também nos mostra nesse texto, nesse versículo. Quando somos provados, somos aprovados por Deus. Veja só, no versículo ele diz, porque depois de ter sido aprovado, olha só, depois de ter sido aprovado, receberá o que, amados irmãos? A coroa da vida. Então, o que é que significa isso, amados irmãos? Quando somos provados, somos galardoados por Deus. E por último, quando somos provados, temos a oportunidade de demonstrar o amor de Deus. Amados irmãos, e para concluir esse texto, a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória. Amados irmãos, ele se encontra, sabe aonde? No versículo 4 de 2 Coríntios, versículo 17 em 2 Coríntios, capítulo 4. Eu vou repetir, a Bíblia diz que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória. É como também Lutero diz, como Lutero expressou no hino Castelo Forte, ainda que percamos famílias,
bens, prazeres, Deus continua sendo nosso castelo forte. O que está acontecendo nesse mundo, amados irmãos, pela pandemia que está acontecendo nesse mundo, precisamos entender que o nosso Deus é um castelo forte. Então eu peço todos a vocês, se vocês puderem, após essa reflexão, e vocês estiverem em casa com seus familiares, peguem o hino Castelo Forte e faça a sua oração cantando esse hino, porque ela é importante na vida de um cristão. Amados irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus esteja com vocês em todos os momentos que estamos passando nessa vida. Nós estamos, é claro, todos nós estamos apreensivos, mas precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Deus é soberano. E nós, como crente, precisamos entender isso. Ele está no controle. Ele continua sendo o nosso castelo forte. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu falaste conosco. Obrigado, Senhor, porque tu fala a todo momento com cada um de nós. E precisamos entender que o Senhor é soberano nas nossas vidas. Ele está no controle de tudo isso que está passando. Que Deus abençoe a cada um de nós. Que nos dê tranquilidade, paciência e sejamos obedientes ao Senhor. É assim que nós te oramos, Pai, e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.